Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula de recuperação do primeiro bimestre, tá? O capítulo que nós vamos começar estudando é o capítulo 1, Transformações na Inglaterra do século 17 e 18, tá? E aí a gente vai perceber que o século 17 e 18 são dois séculos que ocorreram muitas mudanças. Primeiro que esses dois séculos é um período em que você tem grandes transformações que vai ser chamado, né, de Idade Moderna já. Então, a partir daí, nós percebemos que vamos começar a estudar a Idade Moderna, tá? As formas de governo mais utilizadas até hoje vão começar a surgir a partir daí. Então, é quando você tem o surgimento da monarquia parlamentar, tá? E algumas mudanças, principalmente nas formas de produção, como, por exemplo, o surgimento das grandes fábricas. Além disso, nesse período você percebe também uma união muito forte entre igreja e Estado, ou seja, a igreja anglicana, até porque estamos estudando na Inglaterra, lembrando que a igreja anglicana é a que vai vigorar na Inglaterra, e também o Estado, que é o Estado absolutista, né, o Estado monárquico, tá? Nesse contexto, a Inglaterra vai surgir um grupo social chamado de puritanos. Os puritanos eram aqueles que criticavam os prazeres do mundo, ou seja, pessoas que não seguiam realmente a igreja anglicana, tá? Então eles vão começar a criticar, e por eles serem muito próximos à realeza, a gente vai começar a perceber que a realeza vai começar a pressionar para que muitos burgueses, inclusive, fugissem para a América, o que depois vai gerar a formação, inclusive, das 13 colônias da América do Norte, dando origem aos Estados Unidos, tá? A dinastia Stuart, ela vai auxiliar muito o fim do absolutismo inglês. Então, por exemplo, o rei Jaime I, ele vai complicar muito seu relacionamento com a burguesia porque ele queria acabar com o parlamento inglês. Só que Carlos I, que foi o seu filho, ele vai tentar impor mais autoridade ainda, até que em 1628 o parlamento vai aprovar a petição de direitos, que vai limitar assim o poder real. Então, Carlos I vai afastar vários opositores seus do parlamento. Só que depois de 10 anos ele vai precisar novamente convocá-los para que novamente ele tentasse ali restaurar o seu poder absoluto, né? Restaurar o seu poder absolutista, tá? Só que não deu certo, o poder do rei vai ficar novamente limitado, porque o parlamento não vai deixar que o rei ele consiga recuperar a sua autoridade, e aí o rei ele vai se sentindo acuado, ele vai começar a ordenar uma repressão militar contra o parlamento. Nesse contexto, vai surgir o exército parlamentar, que vai ser chefiado por Oliver Cromwell, que vai dar origem a uma guerra civil inglesa. Essa guerra civil ela vai durar de 1642 até 1648, tá? Essa guerra civil vai gerar a execução do rei Carlos I. Então, é a partir daí que o exército parlamentarista vai ganhar e você tem a república sendo instalada na Inglaterra. É aí que Oliver Cromwell, ele se torna o primeiro governador, né, o novo governador inglês. Esse período da República de Oliver Cromwell vai começar a partir de 1649, e a chegada do poder dele foi inicialmente muito representada pela possibilidade de instalação de um governo mais popular na Inglaterra. Só que não foi bem isso que aconteceu, porque assim que ele assumiu, o líder, né, do Conselho de Estado, ele vai começar a abandonar as pessoas que tinham ajudado, né, os populares. E aí ele vai começar a conceder muita ascensão política para aqueles que eram mais da elite, tá? Essa república, entre aspas, aí, ali, porque a gente tá vendo que Oliver Cromwell realmente ele acaba que ele vai se tornar um tirano também, teve na prática muito mais uma feição ligada a uma ditadura personalista, ou seja, uma ditadura criada por Oliver Cromwell, tá? Inclusive ele vai mandar perseguir e assassinar vários líderes do parlamento. No campo econômico, Oliver ele vai se esforçar muito para tentar barrar uma concorrência com os holandeses, né? Então, isso eles vão começar por conta disso, ele vai aprovar os atos de navegação, tá? Segundo essa lei, nenhuma embarcação estrangeira, exceto as que vinham provenientes, né, do próprio país, elas pudessem comercializar, né, ou atracar no litoral inglês, tá? E aí a gente começa a ver um processo de retorno da monarquia. A monarquia ela vai conseguindo ali retomar aos poucos, tá? E vai ter alguns conflitos ainda com o parlamento, tá? Carlos II, ele vai conseguir subir ao trono em 1660. E ele vai procurar ser amigo do então Luís XIV, né, que era um rei famosíssimo na França, o rei que é considerado aí o símbolo do absolutismo francês, tá? E ele vai aí tentar restaurar esse absolutismo. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai dissolver
e restabelecer o parlamento, né, algumas vezes enquanto ele dura aí o seu reinado, que durou mais ou menos uns 25 anos. Até que em 1685, Jaime II, seu irmão, vai conseguir subir ao trono, tá? E aí, quando ele sobe ao trono, ele vai se esforçar ao máximo para tentar recuperar o absolutismo. E é a partir daí que ele vai começar a perseguir pessoas da oposição, católicos, lembrando que a Inglaterra era anglicana, protestantes e também membros do parlamento. É quando o parlamento se organiza novamente e o afasta em 1688, tá? Depois disso, o trono vai ser oferecido a Guilherme de Orange, que era o genro de Jaime II. Porém, depois de 3 anos, né, após a sua posse, o seu reinado do absolutismo finalmente chega ao fim. E aí você tem a vitória do parlamento na chamada Revolução Gloriosa, tá? Guilherme de Orange, ele vai assinar um documento que foi chamado Declaração de Direitos e com ela ele vai perder o direito de vetar qualquer lei. Então é a partir daí que o poder do rei fica nas mãos do parlamento. E isso vai indicar, o parlamento, né, iria indicar um primeiro-ministro, e é assim quando você tem a formação da monarquia parlamentarista na Inglaterra. Inclusive, essa monarquia é a que ainda governa, ainda hoje, né, a Inglaterra. Então, só para a gente entender, apesar de tudo isso que estava acontecendo na política, a Inglaterra vai passar por uma transformação muito grande. Vai ser a chamada Revolução Industrial. Várias transformações vão começar a ocorrer a partir do século XVIII, tá? Principalmente alterações em relação aos métodos de produção. Então, você tem, na época, vigorava o artesanato, né, a manufatura, ou seja, a produção era o sistema, né, de fabricações em grande quantidade através ainda do artesanato, né? E aí vai ser transformada para a manufatura, que é um sistema de fabricação em grande quantidade, só que com máquinas, né? Então é nesse processo que a gente vai perceber que realmente você tem um envolvimento da Inglaterra com as indústrias. As primeiras máquinas vão começar a surgir, tá? E aí surge a maquinofatura, que é o uso das máquinas em fábricas. Essa produção, né, por meio da maquinofatura, ela vai começar a afetar muito a vida das pessoas. Isso vai dar início à Revolução Industrial, né? Alguns historiadores vão dividir a Revolução Industrial em 3 fases, tá? Você tem primeira, segunda e terceira fase da Revolução Industrial. A primeira fase da Revolução Industrial, ela vai começar entre meados do século XVIII até a primeira metade do século XIX, e é nesse período que você vê o surgimento das primeiras máquinas que vão ser criadas pelos ingleses, a ampla utilização do carvão, máquinas que vão ser movidas a vapor, né? Então você tem aí esse período inicial do surgimento dessas máquinas, tá? Segundo período da Revolução Industrial, ele já vai ocorrer na segunda metade do século XIX até início do XX. Ele é marcado principalmente pela Segunda Guerra Mundial, né? O fim desse período vai ser a partir da Segunda Guerra Mundial mesmo. E todos os países nesse período estavam criando e vendendo seus maquinários, o que até então só a Inglaterra fazia, né? Lá na primeira fase. Mas agora a Europa, Estados Unidos e Japão também estavam produzindo máquinas, então você já vê que a Inglaterra estava tendo uma certa concorrência aí, tá? Além disso, o petróleo será o novo produtor de energia industrial, tá? E a energia elétrica, ela também vai ser dominada entre os séculos XIX e XX, então isso vai ser muito propício para o desenvolvimento, né, das indústrias e para realmente incentivar os processos produtivos, tá? Terceira fase da Revolução Industrial, ela vai do século XX até os dias atuais, e é nesse período que você tem uma velocidade das tecnologias, tá? Você tem o desenvolvimento da informática, você tem o desenvolvimento atômico, que na verdade o desenvolvimento atômico será a força energética principal desse período. Então essa fase, né, da Revolução Industrial, a terceira fase, é a que nós nos encontramos, em que cada dia mais surgem aí novas invenções, né, para os dias da tecnologia, tá? Então, vê só, desde Oliver Cromwell, os ingleses eles dominaram o comércio marítimo, favoreceu o acúmulo de muitas riquezas para a Inglaterra, né? O fim do período do absolutismo, tá, vai colaborar muito para o desenvolvimento do livre mercado, tá? Então, o governo passou a ser organizado principalmente pelos burgueses, favoreceu muitos acordos comerciais, inclusive o minério de ferro, o carvão, vão ser indispensáveis para essa revolução, né? E aí a necessidade em especialistas nos maquinários também vai ser constante. As fábricas de tecido, elas sempre vão ter um destaque muito grande. A Inglaterra ela vai começar
a sua revolução industrial a partir das máquinas de tecido, né? E isso vai gerar a política do cercamento. O que é essa política? Foi a transformação das áreas agrícolas que existiam na Inglaterra em pastos de ovelha, né? Porque esses pastos de ovelha, a ovelha produz, né, a lã, e aí seria a matéria-prima para a fabricação de tecidos, né? Isso fez com que muitos camponeses migrassem, inclusive, para as cidades, tá? E aí a gente vê as revoluções que fizeram a revolução, né? A revolução industrial ela não está ligada apenas com o surgimento das máquinas, mas vários tipos vão também serem marcantes, principalmente na primeira período, né? A primeira fase da revolução industrial. Primeiro você tem a revolução tecnológica, que é quando você tem o incentivo à criação de máquinas, né? Então a força ela vai estar muito ligada às máquinas, inclusive essas máquinas elas vão ser movidas a vapor, né? Isso gerou um aumento na velocidade das novas descobertas e invenções também, tá? Outro tipo de revolução é a revolução social. Então, você tem o surgimento de uma nova classe social, que é a classe do proletariado, né? E a revolução dos transportes. Então, você tem a criação de novos meios de transporte, usando o vapor também, tá? Que isso vai permitir o acesso a lugares mais distantes num espaço de tempo bem mais curto, tá? Algumas consequências da Revolução Industrial. Primeiro, péssimas condições de trabalho e também de vida social. Mulheres e crianças que vão trabalhar nas fábricas e sempre elas recebiam um salário muito inferior aos dos homens. Trabalhadores que vão começar a se organizar, promovendo várias greves. Inclusive, esse processo vai ser muito estudado pelo filósofo Karl Marx, né, que vai ser chamado aí o processo de luta de classes, tá? E com o passar dos anos vão ser criadas várias leis trabalhistas que visavam realmente conter as revoltas sociais, tá? Além disso, esses avanços sociais e tecnológicos vão auxiliar muito no aumento da expectativa de vida da classe trabalhadora. E aí a gente vai estudar o próximo capítulo, Iluminismo, capítulo esse que nós vimos muito bem, mas vamos revisar um pouquinho, tá? Primeira coisa, com o Renascimento, né, a Reforma Protestante que ocorreu lá no século XV e XVI, a ciência ela vai começar a ganhar mais espaço, então a ciência ela estava começando a ficar mais conhecida. Essas mudanças vão influenciar muito no crescimento da burguesia. Então, houve um questionamento muito grande por parte dessa burguesia em relação às leis da igreja, né, aos dogmas da igreja, e também ao poder dos reis. Então, no século XVIII, vários autores ou filósofos eles começaram a buscar uma nova razão, ou seja, buscar a realidade por meio das críticas, né? Então, esses filósofos, que vão ser em sua maioria franceses e ingleses, vão ajudar a criar, né, ou reformular as noções de respeito, de democracia, de participação popular, de ética, política. Então, esses filósofos foram muito importantes, tá? Como consequência disso, o povo vai ter mais autonomia em relação à igreja. Então, as pessoas vão começar a perceber que a igreja, às vezes, ela dizia algumas coisas que não eram bem, assim, a realidade do povo, tá? Um exemplo de filósofo foi Galileu Galilei, né? Galileu ele é considerado um marco da revolução científica, principalmente nas áreas da física e da astronomia. Ele vai desenvolver a mecânica, né? Teoria que foi conhecida aí como, por exemplo, o movimento dos corpos, e também a descoberta sobre os planetas e satélites, que até então tinham estudos muito rudimentares, tá? Ele foi considerado herege pelo Tribunal da Santa Inquisição, foi acusado, também foi perseguido pela Igreja Católica, e isso fez com que ele, né, no tribunal, ele negasse as suas teorias. Ele não foi morto, mas foi condenado à prisão domiciliar pelo resto da vida. Embora preso, Galileu nunca deixou de estudar os fenômenos que ocorriam na natureza. Então, mesmo após a sua morte, foi encontrado inúmeros estudos sobre física, sobre ciência. Então, ele ajudou bastante a ciência, tá? Outro filósofo conhecido aí é René Descartes, né? Foi um filósofo matemático francês, criador do pensamento cartesiano, tá? E ele também criou um sistema filosófico que vai dar origem à filosofia moderna. A obra mais conhecida dele, de René Descartes, vai ser o Discurso do Método, que é um tratado realmente filosófico e também matemático. Foi publicado na França em 1637 e é uma das mais famosas frases do seu discurso penso, logo existo, tá? Então, René Descartes é muito conhecido por isso.
O próximo filósofo que nós vamos ver é Isaac Newton, né? Foi um cientista inglês que vai descobrir a lei da gravitação universal e ele vai falar muito sobre as questões referentes ao absolutismo. Então ele vai criticar muito o absolutismo porque ele dizia que os reis eram muito autoritários e não promoviam realmente o conhecimento às pessoas. O próximo vai ser John Locke, foi um filósofo inglês. Ele vai afirmar que o conhecimento era proveniente da experiência, ou seja, tanto você aprendia tanto por conta de fatores externos, mas também quanto de fatores internos, né, por meio das suas reflexões. E John Locke ele vai dizer que para assegurar um Estado, né, de direito, os representantes do povo deveriam promulgar leis e o rei ou o governo deveriam executá-las, ou seja, não era o rei que deveria criar as leis, porque o rei ele dizia, né, que poderia ser muito tirano, então não deveria ser ele que deveria criar as leis, né? E aí a gente vai entender que o iluminismo ele surge realmente de uma evolução do Renascimento, tá? Enquanto o Renascimento estava muito mais ligado à questão artística, o iluminismo era mais a ciência, a filosofia, tá? Então os pensadores eles queriam espalhar realmente a racionalidade, eles queriam que as pessoas pensassem. E aí vão surgir diferentes correntes de pensamento, claro. Na ciência, eles vão defender que o homem poderia entender os segredos da natureza e eles vão excluir algumas intervenções sobrenaturais, né? Além disso, eles vão rejeitar a fé como fonte de conhecimento. Eles vão dizer, não é que a igreja tem que ensinar as pessoas têm que aprender por meio de estudos, reflexões, experimentos científicos. Então, eles definiam muito a questão da ciência, tá? Eles não acreditavam em doutrinas religiosas e eles também pretendiam superar o absolutismo, né? Então, eles realmente queriam que o absolutismo ele chegasse ao fim, tá? Em relação a nomes da filosofia e ciência iluminista, nós temos também Charles Louis II, Montesquieu, tá? A principal obra dele vai ser O Espírito das Leis e ele vai defender a separação dos poderes, tá? Outro conhecido vai ser Voltaire, que é um crítico muito assim feroz ao absolutismo, e ele defendia uma monarquia esclarecida, que eram os chamados déspotas esclarecidos, tá? A gente vai entender um pouquinho o que era mais para frente. Mas, de modo geral, ele negava realmente a veracidade da Bíblia, porque ele dizia que a igreja manipulava realmente a Bíblia. E ele vai sugerir que a reflexão deveria acabar com a manipulação da igreja, ou seja, as pessoas deveriam pensar para não serem manipuladas. Além disso, Jean-Jacques Rousseau, ele vai dizer que o progresso, né, o desenvolvimento, principalmente industrial, trazia problemas ao ser humano, porque ele dizia que o ser humano ele nasce bom, mas era a sociedade que o corrompia. Então, que por isso do governo deveria ser estabelecido pela maioria, tá? Inclusive, Rousseau vai ser um dos principais filósofos que vão influenciar a Revolução Francesa. Aqui nós temos o exemplo de Diderot e Jean-Laurent d'Alembert, que vão juntos organizar a primeira enciclopédia. Então, eles eram conhecidos aí como filósofos enciclopedistas, tá? Em relação à economia, a gente tem aí como um dos principais, né? A principal atividade econômica durante o período absolutista era o mercantilismo, né? Então, o mercantilismo era muito controlado, o rei controlava tudo, né? E aí, os economistas eles vão começar a defender a liberdade do comércio. E esses economistas eles vão ser chamados de fisiocratas, tá? Um deles, o mais conhecido, que é considerado realmente o pai do liberalismo econômico, foi Adam Smith. Então, ele dizia assim que, por exemplo, a concorrência gerava estímulo e que o estímulo era uma motivação para progredir, né? Então, ele defendia que cada um deveria colocar o preço em seus produtos, cada um deveria cuidar do seu comércio, coisa que naquela época era o rei quem cuidava, né? E ele vai começar a enfatizar as ideias de uma revolução industrial, ou seja, era necessário que houvesse uma revolução nas indústrias para que as pessoas tivessem realmente melhores condições de vida, né? Então, vamos aí. Como eu disse a vocês, nós vamos entender um pouquinho o que é o despotismo esclarecido. Os reis déspotas eram reis que, segundo os filósofos iluministas, eles deveriam adotar medidas liberais para incentivar a educação. E isso realmente vai acontecer. Um exemplo disso é Dom José I, que era o rei de Portugal, que vai incentivar a exploração no Brasil, né? Outro, por exemplo, Carlos III, que vai defender uma liberdade econômica interna. Na Prússia, nós temos o exemplo de um rei déspota como Frederico II, que vai pregar uma liberdade de expressão religiosa. Na Rússia, Catarina II, que vai incentivar o desenvolvimento na educação. E na Áustria, nós temos José II,
que vai promover, talvez, ser considerado, né, um rei dos mais déspotas, ou seja, os mais esclarecidos, porque ele vai promover várias reformas econômicas, educacionais, industriais. Então, por aí a gente percebe. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Aproveitem, boa prova e até mais.